Olá, eu sou a Sofia. Normalmente digo coisas no TikTok e agora estou a dizer coisas aqui. Oi! Vocês já repararam que durante os anos 2010, tipo, a altura de Pretty Little Liars, Supernatural, coisas assim, não havia nenhuma série dessas que saísse, um episódio começasse, sem que começassem aquela coisa de cenas do episódio passado e depois no final cenas do episódio anterior. As cenas repetiam vezes e vezes e vezes sem conta. As cenas importantes, aqueles momentos de choque, repetiam vezes e vezes sem conta. O episódio não acontecia nada. Estavam ali a enrolar. Isso acontecia porque eles sabiam que ao mesmo tempo que os adolescentes estavam a ver a série, estavam no Twitter a mandar opiniões, a olhar para outra coisa. Entretanto, aparecia um vídeo de um cão fofinho. Estavam a ver o vídeo do cão fofinho e, portanto, se não tivessem sempre a chamar a atenção do seu público, já foste. Já ninguém sabe o que é que está a passar e ninguém está para estar a voltar para trás. Este vídeo vai ser como isso está a acontecer aos livros. E eu estou a ficar um bocadinho mais preocupada. Porque muita tinta metafórica, digital, já correu sobre como o BookTok arruinou os livros. E temos pessoas do lado do BookTok arruinou os livros. Temos pessoas do lado de não arruinou, tu é que estás no lado do BookTok errado. E eu venho aqui dar extraordinariamente diferente, revolucionária opinião de malta, vocês têm todos razão. Têm todos razão. Sim, o BookTok alterou a forma como os livros são consumidos e, portanto, os livros que ficam mais famosos, os livros que as editoras preferem publicar e até os livros que os autores preferem escrever vão-se alterar. Mas, ao mesmo tempo, isso não quer dizer que todos os livros sejam maus. E, portanto, vai haver sempre pessoas que gostam de ler livros bons e gostam de ler livros não para os consumirem quando estão a ver uma série e a ver um vídeo do YouTube, mas que estão a ler o livro. E depois vão ver a série. Depois, quando a série acabar, vão ver o vídeo do YouTube. Porque é assim. Eu não sei se me viram a minha review do livro A Cicatriz. Se não viram, eu acho que deviam ir ver. Está logo ali, está logo... eu não sei. Mas, basicamente, o livro é o que eu tenho visto a acontecer muito em livros estrangeiros, em livros americanos, ingleses, etc. Nunca tinha visto em português. Eu sentia que os livros portugueses estavam numa redoma própria, que ainda havia muito boa literatura a ser publicada e a larga maioria da literatura publicada era muito boa. Claro que há romances mais leves, claro que há coisas, pronto, menos. Mas temos o Lídia Jorge, temos a Cristina Bessa Luís, temos Walter Ugumem, temos Afonso Cruz, temos escritores incríveis. E na minha cabeça, genuinamente, a literatura portuguesa estava protegida. Claramente não está. E claramente aquilo foi uma tentativa de voltar a trazer... Aquilo foi uma tentativa de muita coisa ao mesmo tempo e eu acho que foi aí que falhou. É que tentou ser tantas coisas e fazer tantas coisas que não fez nada. Quer dizer, não fez nada para mim, claramente fez alguma coisa porque está extremamente famoso, não é? Pronto. Mas foi uma tentativa de voltar a trazer as pessoas que já só leem em inglês e só leem livros do BookTok. Eu não gosto de fazer essa diferença porque, quer dizer, olhem estes não. Esperem. Olhem 3 livros que para mim são livros do BookTok porque foi lá que eu descobri que eles existiam, mas que não são livros do BookTok. Portanto, livros do BookTok é daquelas coisas estúpidas de se dizer, mas... Vocês sabem que livros é que eu estou a falar. Sarah J. Maas, Keeping 13... Keeping 13? Esses, dos rugbys, pronto. Esse género de livros, de muitas... séries com muita encadeação de livros e depois um é sobre cada amiga e depois comem todos uns amigos uns... Pronto, vocês sabem. E é claramente para tentar apanhar essas pessoas e pessoas que leem isso, leem um bocadinho de ficção literária, pronto. Estão ali no meio, mas leem
primariamente em inglês e tentar voltar a trazê-los para a literatura portuguesa. Tanto que eu mandei isto como um comentário à toa na review logo no início, mas eu sinto que é muito mais profundo que eu sequer dei a entender na review, que é, ela usa marcas de texto inglesas, ela usa aspas, ela não usa travessão. Que é daquelas coisas que eu não consigo perceber, a não ser que tu estejas a falar diretamente para pessoas que lê 90, 95, 100% em inglês. E depois é todo o outro manancial de coisas que aquele livro tentou fazer, mas é claramente para tentar captar a audiência que lê livros em inglês, que começou a ler quando os livros em inglês começaram a crescer em popularidade. Infelizmente, sofre de todos os problemas que os livros têm vindo a sofrer mais e mais. Eu acho que se agudizou muito, ou seja, eu acho que é um exemplo pior do que o normal desse tipo de literatura, porque eu já li vários livros desses famosinhos e são menos maus, mas ao mesmo tempo é tudo muito literal. Não necessita que tu estejas com o livro. Aliás, quando tu estás com o livro ele fica pior e pior, que em geral é o que acontece na maioria dos livros famosinhos. Tipo, imagina, tu estás a ler o livro e quando te paras, e quando fechas, e quando ficas 5 minutos a pensar no que leste, no capítulo em que leste e voltas ao início e pá, vamos pensar melhor nisto. Espera, deixa-me ver que eu acho que sinto que há aqui alguma coisa que eu preciso de pensar melhor. Cai a pique. Não que começasse bem, mas cai a pique. E lá está, isso é pouco mais do que o mesmo que aconteceu às séries nos anos 2010. Porque eles sabem, os editores, eles, os autores, eles, as editoras, os editores, as pessoas que editam e as editoras, as empresas que publicam livros. Eles sabem muito bem que aqueles livros são lidos enquanto se faz 7.000 outras coisas, enquanto se pensa em 7.000 outras coisas e se não chegarem ao ponto, a pessoa vai à vida. Porque tem uma TBR, tem um Kindle com 400 livros à espera de ler e a ideia é ao final do livro e ao final do ano ter lido 100, 150, 200 livros. Portanto, todo o livro é à parte, é explicações, é bait and switch do que vai acontecer. E isto acontece sempre. E tu sabias que ia acontecer, sabias quando é que ia acontecer. Porque aquele livro foi aquele ataque, mas qualquer outro romance, qualquer outro tipo de romance mesmo do casal, romance, não um novel, um romance. Isto é bem confuso. Isto é bem confuso, falar de livros em português. Qualquer um deles, tu sabes que vais ter 200 páginas do casal a ter cenas de ciúmes, apaixonadas confissões, cenas de ciúmes, apaixonadas confissões, cenas de ciúmes, mas tipo nunca vai longe. Tipo, primeiro é vai, não vai, depois tem uma cena de ciúmes, depois tem uma cena de ciúmes, depois não comunicam, tem tipo o break-up da vida deles, ficam a chorar durante 30 páginas, ele pede em casamento, o livro acaba e depois tens o epílogo. Depois tens o epílogo a dizer que tiveram 2 filhos e viveram happily ever after e é suposto eu acreditar que eles viveram happily ever after. Depois de terem passado o livro todo com as cenas de ciúmes de vai não vai. Vamos falar de epílogos. Porque essa dos epílogos é uma coisa que se tem tornado super comum. E tem sido super famoso e não há tipo um romance que não tenha um epílogo de 15 anos depois para veres os filhos deles. Eu odeio porque reflete uma necessidade tão grande de saber tudo. De saber tudo. Tipo, tu precisas de saber exatamente como... Não consegues deixar nada à imaginação. Tu tens de saber exatamente, tipo, qual é que é a comida preferida daquelas personagens. Qual é que é isto, qual é que é aquilo. E é por isso que livros com dual POV são tão famosos.
acho eu, que as pessoas querem saber exatamente tudo o que está toda a gente a pensar. E eu acho isso muito interessante, porque eu só comecei a pensar nisso, porque eu li este livro no início do verão, A Stranger Weather in Tokyo, de Hiromi Kawakami. E este livro foi muito interessante porque ela no final tem um afterword. These are some of the thoughts that have passed through my mind since I finished writing that book. All the things that I wasn't able to include in that book. Things that even I, as the author, don't know about Sensei and Tsukiko's time together. Like echoes that I hear far off in the distance. E eu achei isto super interessante, a ideia de que o autor em si não sabe tudo sobre as personagens e está a contar apenas uma pequena parte das suas vidas, e tu descobres e tu tens acesso a uma pequena parte das suas vidas, e o resto das suas vidas não são do autor, são tuas. E tu, como leitor, podes pegar naquelas personagens e pensar o que é que irá acontecer. O que é que irá acontecer antes, o que é que aconteceu antes, o que é que irá acontecer depois, o que é que aconteceu durante o livro que o autor não nos mostrou que pode ter acontecido. E isso era a minha parte preferida de ler quando eu era pequena. Era a minha parte preferida, principalmente séries grandes de fantasia, que na altura era a altura delas. Tive imensa sorte de crescer nessa altura dos livros. Porque acho que a maioria era péssima, mas eu era uma miúda e era isso que eu queria. Era sem cenas escabrosas, sem violência desnecessária, só fofo. Só fantasia, só... A minha preferida até hoje, continuo a recomendar, se querem isso, Daughter of Smoke and Bone, se genuinamente, eu acho que em português só traduzir ao primeiro, pronto, mas genuinamente, e o que eu mais gostava era ou fingir que era aquela personagem e inventar todas as outras histórias, e é daí que vem fanfiction, ou inventar que era outra personagem, tipo, a irmã da personagem principal, ou... Estão a ver? Tipo, era outra pessoa, íamos ter outra aventura. Depois da primeira aventura acabar, lá está. Fanfiction. Fanfiction é tudo isto. E hoje em dia já nem dá para tu criares fanfiction, porque os livros são todos, todos iguais. 2, são consumidos e deitados fora. Ninguém fica nos livros. Ninguém se senta e pensa nos livros. E eu li imenso. A miúda, imenso. Tipo, números extraordinários de livros, e mesmo assim tínhamos tempo de estar a pensar nos livros, de pensar o que é que vai acontecer, o que é que ia acontecer, o que é que... Tínhamos tempo de pensar, de ficar. E eu sinto que hoje em dia o pessoal que está a começar a ler agora não está a ter essa experiência. Porque basicamente o importante é vender livros, já não há mundos criados que o pessoal se possa divertir dentro deles. É tudo o mesmo mundo. A mesma zanga no terceiro ato, o mesmo epílogo, o mesmo prólogo, tu ficas a saber exatamente o que é que aconteceu. Não há nada que tu possas desviar dali. E deixa-me triste, sinceramente. Tipo, se querem que eu seja isto, deixa-me triste. O pessoal já não ter esta hipótese. Alguns deles, tipo, miúdas que têm agora a idade que eu tinha quando realmente comecei a gostar de ler. O primeiro livro nunca mais vou esquecer foi o Ruby Red, de Kristen Gear. Tipo, é o meu livro. É o meu livro, ainda está na minha estante. Ao lado do Marx e do George R. R. Martin. E terá para sempre. E eu sinto que o pessoal já não tem isso. Não sei, tipo, não vejo. Sempre que eu vejo... Tipo, meninas que, como eu, leem muito, gostam muito de ler, não têm isso. Têm consumo. Isto é a minha TBR dos meus 400 livros que têm exatamente a mesma capa. E que vão ter exatamente... Eu já sei a história. Só que vai ser pequenas diferenças de... enemies to lovers, one bad e pouco mais. E claro que havia tropes. É alguma coisa do género de só há 6 histórias no mundo. É uma coisa assim, tipo, todas as histórias podem ser destiladas a 6 histórias.
Mas o que tu lês um livro não é pela história base de eles conheceram-se, eles apaixonaram-se, eles acabaram e eles voltaram a ficar juntos. Tipo, isto não é um livro. Tu lês o livro pela envolvente, tu lês o livro para veres outras perspectivas, para veres outras formas de vida, para veres outros universos, se for fantasia. Já não há magic systems. Tipo, toda a fantasia que eu tenho lido agora criada, não há magic systems. Sim, Fourth Wing, estou a olhar para ti. Não há magic systems divertidos. É sempre uma escola, porque tem de ser Dark Academia. E pouco mais. Eu estou cansada. Já não há coisas diferentes. E os dois que eu disse, tipo Ruby Red e Daughter of Smoke and Bone, podem não ser os melhores livros do mundo. Mas eu vou-vos dar, tipo, a premissa e vocês vão me dizer se isto não é, pelo menos minimamente original. Ruby Red é sobre uma rapariga de 16 anos cuja prima é a pessoa que eles acham que vai ser incluída numa sociedade secreta que viaja no tempo. E depois... E supostamente a miúda, a protagonista, é só tipo uma humana normal que não viaja no tempo e depois descobrem que viaja no tempo. Daughter of Smoke and Bone é sobre uma rapariga, uma estudante de artes em Praga que nas horas vagas faz tipo missões, vai comprar dentes para um conjunto de monstros. E quando eu digo monstro é tipo quimeras, tipo cabeça de serpente, corpo de girafa. Tipo, um monstro assim esquisito, estão a ver? Estranho. E depois o trabalho dela é ir comprar dentes. Todo tipo de dentes, de humano, de animal, de bebê, coisas. Isto é a premissa. Monstros. Depois há anjos. Monstros e anjos. Portanto, como é óbvio, é tipo Romeu e Julieta, mas tipo, é diferente. E depois, tipo, eu desde que li aquele livro quero ir a Praga. Porque lá está, mostrou-me uma nova realidade, uma nova cidade. Porque tu podes fazer fantasia, é bem parecido com Shadowhunters, mas é melhor que Shadowhunters. Mas estão a ver, tipo, já não há Shadowhunters hoje em dia, já não há nada de jeito. Os livros são todos iguais. Os que estão a ser lançados agora, os livros que estão a ser lançados agora para pessoas que estão a começar a ler agora, são tristes. Já não há livros para miúdas, normais. Os livros populares agora são todos... Por favor, deem livros decentes aos jovens. Porque elas agora estão-se a divertir a ler o mesmo romance 7 vezes por dia. Mas e depois? Também têm direito a viver nos livros. E vocês estão-nos a tirar esse direito que nós tivemos. Aliás, muitos dos escritores que estão agora a escrever tiveram esse direito e é por isso que escrevem. E nem se dão ao trabalho de fazer um livro como deve de ser. E imaginem, isto tudo eu nem estou a ir sobre a forma como já não há literatura para adolescentes. Porque todos os livros que eu estava a dizer, por piores que sejam, tipo Divergente, eram para adolescentes. Eram apropriados para adolescentes. Hoje em dia tu vais à zona do Young Adult, que era onde eles deviam estar, e tu tens literalmente lá, tipo, assim, tipo livros 100% explícitos na prateleira do Young Adult. Tipo, tu acabas a literatura para miúdo, vá dos 8 aos 12 anos, e das duas uma, ou lês as cenas mais escabrosas da tua vida, ou não lês. E eu, entre essas duas opções, eu não sei qual é que é pior. Eu acho que é preferível não lerem. Porque é de uma... Tipo, nós estamos literalmente a privar
os miúdos. E já agora, eu foquei muito nas raparigas porque, sinceramente, os jovens rapazes, os rapazes adolescentes, nunca tiveram livros apropriados para si. Porque nós não podemos negar que vivemos numa sociedade machista e numa sociedade machista dificilmente jovens rapazes vão ser aliciados a ler livros de meninas. E não há livros de menino. Há muito poucos. Eu posso não saber, também não era... Lá está, não era para mim. E eu não teria lido. Mas não havia e continua a não haver. Não havia uma quantidade decente e continua a não haver. Tanto que, em geral, quem lê ficção, agora, mesmo depois da minha geração, quem lê ficção são as mulheres. E ler ficção é extremamente importante. Gostar de ler ficção, ter tido ficção que nos mostrou o bonito que é ler ficção é extremamente importante. E já houve imensos estudos feitos sobre como quem lê mais ficção tem mais empatia, como quem consegue perceber melhor o lado do outro, como sabe mais sobre outras culturas, etc, etc, etc. Há imensas razões pelas quais devíamos ler ficção. Mas tu não podes só dizer, olha, lê ficção, toma, lê ficção, e dares um livro que é completamente inapropriado àquela pessoa. Até que vai completamente contra todos os gostos daquela pessoa. Não é assim que funciona. Tanto que agora vemos os homens a só ler pai rico, pai pobre. Que não souber propaganda neoliberal, não funciona, por amor da Santíssima Trindade, eu juro-vos que aquilo não funciona. Por favor, tirem... Leiam Noites Brancas do Dostoiévski, que se lê bem. E é dinheiro mais bem gasto, prometo. Mas lá está. Nós não podemos querer que as pessoas começam a ler do nada depois de termos completamente privadas estas pessoas de qualquer tipo de literatura decente. Tu não consegues desenvolver o gosto pela literatura, tu não consegues desenvolver o gosto por cogumelos se sempre te deram cogumelos crus sem tempero. Cogumelos de lata só, olha como. Agora gostas de cogumelos de lata, sem tempero, sem nada, só cogumelos de lata. Não, como é óbvio que nunca vais gostar de cogumelos. Isso é nojento. Eu não gosto de cogumelos, portanto, pera, calma. Peço imenso. Mas, tipo, aquela cena do não, meu filho não come vegetais. Já decidiste, tipo, cozinhar os vegetais de forma engraçada? Já decidiste fazer um refogadinho? Pôr no forno com umas especiarias? Ou estás a dar só brócolis cozido e cenoura cozida? Se calhar vem daí ele não gostar de vegetais. Tipo, tu não consegues aprender a gostar de alguma coisa se nunca te dão essa coisa de forma apelativa, de forma gostosa. E é isso que está a acontecer. Nós estamos a dar brócolis demasiado passado, só cozido em água, principalmente aos adolescentes, e estamos a dizer, então vá, porquê que não comes brócolis? Mas que pouca vergonha é esta? Desculpa lá, tu não tens hábito nenhum de comer brócolis, que pouca vergonha é esta? Isto não pode ser assim, tens de gostar de comer brócolis. E damos-lhe o pior brócolis da história do brócolis. Não é assim. Nós não podemos esperar que haja hábitos de leitura. Eu odeio hábitos de leitura. Mas, pronto. Um hábito é uma coisa que tu fazes, tipo, mecanicamente. Leitura não é mecânica. Leitura não é automática. Leitura não é nada disso. A leitura é uma coisa que tu fazes quando te apetece. Quando queres ler. Não é porque todos os dias tens de ler 20 minutos. Mas pronto. Mas tu não queres que uma pessoa goste de ler e tenha prazer em ler e que goste de literatura e seja uma pessoa culta e que lê muito, se só lhe dás livros de merda. É impossível, não vai acontecer, nunca vai dar. Se podes te virar como te virares, não vai dar. E é isso que estamos a fazer aos miúdos. E é horrível. Fico mesmo triste por eles. Porque eu tive a oportunidade de agora estar. Fiz pior a mim do que se... De agora estar felicíssima assim. Isto é uma coisa que se constrói. Uma pessoa não... Como tudo o resto, tu não consegues construir um gosto por nada. Só tens sentimentos negativos associados a essa coisa. E agora estamos mesmo na altura do regresso às aulas, a altura em que somos completamente bombardeados
por todas as tentativas, por mais idiotas que sejam, de simpáticos executivos de 55 anos tentarem relacionar-se com... Tipo, a tentar vender coisas aos miúdos de 15 anos quando lhes deram nada o resto do ano inteiro. E este é o problema do capitalismo tardio. É que não se desenvolve uma relação real com nada. É só consumo, 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 consumo. Tentativas de relatabilidade. Tentativas de relatability. E não há nada. Nós tínhamos todos cadernos de tudo o que era franchise. E sim, isso é capitalista. E sim, isso é de uma sociedade de consumo. E não, isso não é fixe. Mas era muito melhor do que agora. Porque agora eles estão a ser vendidos o quê? A ideia do hip hop. A ideia de ser tipo fixe e hippie assim. Já nem sequer há youtubers para lhes vender coisas. Já não há nada. Os adolescentes portugueses estão completamente órfãos de coisas para eles. Coitados. Eu não sei o que é que já estou a dizer. Não sei se isto foi interessante. Genuinamente, não sei. Não sei se isto foi interessante. Foi um bocado rambly. Bem, adeus!